Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria, fazei o meu coração tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos deu o Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Este é o dia que o Senhor fez, dia de júbilo e de alegria. Na sexta-feira, 24 de junho, solenidade do Sagrado Coração de Jesus, ocorreu um milagre. O milagre foi a derrubada, a anulação da sentença Roe versus Wade pela Suprema Corte dos Estados Unidos. É uma importância tão grande deste acontecimento que parece um sonho. Parece como quando os exilados da Babilônia voltaram por obra do edito do rei Ciro para Jerusalém. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar. Encheu-se de sorriso nossa boca e nossos lábios de canções. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. A sentença Roe versus Wade, que obteve que em todo o território dos Estados Unidos fosse declarado um direito ao aborto, foi obtida por meio de uma fraude. Uma mulher chamada Norma McCorvey, apelidada Jane Roe, apresentou-se como vítima de um estupro, o que não era verdade, depois ela confessou. Inclusive, ela deu à luz o neném, encaminhou para a adoção, ela não fez o aborto, mas o caso dela serviu para criar precedente. No ano 73, em janeiro, por um placar de 7 juízes contra 2, foi decidido que a criança por nascer não é pessoa, portanto não é sujeito de direitos, que a mãe, eles não chamam mãe, a mulher, né? Porque a criança pode ser mulher também. A mulher, ela tem o direito à privacidade. Proibir o aborto iria violar seu direito à privacidade. E existe um direito garantido pela Constituição, não me pergunte onde, não me pergunte em que lugar da Constituição norte-americana está descrito isso, o direito de abortar. Cada mulher norte-americana teria o direito assegurado pela Constituição de matar o seu próprio filho por nascer. Isso aconteceu não por uma votação do povo, não. Foi por uma decisão judicial. Essa decisão nem sequer foi unânime. Foi de 7 votos contra 2. E de um golpe só, por um único decreto, o aborto foi imposto a todos os 50 estados da Federação Norte-Americana. Depois que o aborto entrou assim a golpe de martelo, e eu digo que é martelo no sentido próprio da palavra, ele veio para ficar. Ninguém imaginava o dia em que esta decisão seria anulada. Este autor aqui, Ronald Dworkin, no seu livro O Domínio da Vida, é um filósofo do direito que dizia: quando um juiz entender que Roe versus Wade deve ser revogada, ele o fará.
E esse dia será um dia devastador. Esse autor já morreu, Ronald Dworkin, mas o dia que ele previu chegou. Devastador para os artistas e maravilhoso para as crianças. Para aqueles que não têm preconceito de lugar, para aqueles que defendem o ser humano dentro ou fora do seio materno, esse dia é maravilhoso. Para os preconceituosos, para aqueles que acham que somente a criança depois de sair do ventre materno tem direitos e que antes não tem, para eles esse dia é trágico. É trágico para o presidente Joe Biden, que não sabe o que fazer. Está suplicando ao Congresso que faça uma lei pró-aborto, mas é muito difícil isso, porque a população não está nem um pouco interessada nisso, e os parlamentares também. É um dia muito desolador para a Organização Mundial de Saúde e o seu diretor-geral, Tedros, que já havia manifestado o seu interesse de que o aborto fosse conservado como um direito, uma vez que, segundo ele, abre aspas, o acesso ao aborto salva vidas. Esse dia é péssimo para certas revistas que estamparam na capa uma propaganda panfletária mesmo do aborto. Este dia é péssimo para as clínicas de aborto dos Estados Unidos e para a proprietária da maior delas, a maior proprietária delas, que é a Planned Parenthood, Maternidade Planejada. Planned Parenthood nos Estados Unidos é a filial norte-americana da IPPF. A IPPF, Federação Internacional de Planejamento Familiar, com sede em Londres e com filiais espalhadas por mais de 180 países, ela é a maior rede privada de abortos, esterilização e anticoncepção. Nos Estados Unidos, ela responde pela maioria dos abortos praticados. E quando, na sexta-feira, dia 24 de junho, a sentença Roe versus Wade foi anulada, vários abortos em várias clínicas tiveram que ser cancelados. E os jornais pró-aborto diziam isso como um desastre. Nós, pró-vida, dizemos isso é uma maravilha. Reconheceram óbvio que uma criancinha não pode morrer inocentemente pela simples vontade da mãe que a gerou? Claro que não, nem da mãe, nem do pai, nem do médico. Porém, não fiquemos pensando que a sentença que anulou Roe versus Wade, que é a sentença Dobbs versus Jackson Women's Health Organization, não pensemos que essa sentença, que foi decidida sexta-feira passada, reconhece o direito à vida das crianças. Não, ela não chega a falar isso, não. Ela diz simplesmente que não existe um direito constitucional ao aborto. E deixa cada estado legislar como quiser. Mas já é uma grande coisa. E vários estados estavam com leis preparadas, chamadas leis gatilho, para entrarem em vigor logo depois que Roe versus Wade fosse derrubada. E assim aconteceu. Como é que foi o placar? Desta vez, o placar foi assim. O senador o juiz Samuel Alito, que havia feito o parecer da maioria, foi seguido pelos demais nomeados por presidentes republicanos. Ele foi seguido pelo juiz Clarence Thomas, Neil Gorsuch e pelo juiz Brett Kavanaugh e pela juíza Amy Coney Barrett. Todos eles republicanos. Então foram 5 juízes, a maioria do tribunal. Os outros que eram nomeados por democrata, Breyer, Sotomayor e Kagan, um homem e 2 mulheres, né? Stephen Breyer,
Sônia Sotomayor e Helena Kagan. Esses três aqui votaram pela manutenção da sentença Roe versus Wade, pela não anulação dela e pela continuidade do direito ao aborto no país. O presidente John Roberts, ele votou de maneira ambígua. Ele diz que ele conservaria a lei proibitiva do Mississippi, portanto, ele atenderia à demanda de que o Mississippi tem poder de proibir o aborto durante as 15 primeiras semanas de gravidez. Essa lei é constitucional. Mas ele não derrubaria, não anularia a sentença Roe versus Wade. Então, foi uma atitude assim no meio do caminho, né? Ao todo, 6 juízes contra 3 votaram pela manutenção da lei proibitiva do Mississippi. E 5 contra 4 votaram pela anulação de Roe versus Wade. E aí acabou o direito ao aborto no país. Para vocês terem uma ideia do que isso significa, quando eu era seminarista, eu recebi uma vez a visita de um seminarista norte-americano que veio ao Brasil e queria se ordenar aqui na nossa diocese. Ele era americano, mas sabia falar português. Eu notei que no braço dele no pulso dele havia um bracelete. E esse bracelete estava entreaberto. Numa das extremidades estava escrito 1973. E a outra estava vazia, sem nada. Eu perguntei, o que é isso? Este aqui foi o ano em que o aborto entrou nos Estados Unidos, em nível nacional, como um direito. Do outro lado do bracelete, nós vamos colocar o ano em que o aborto vai sair. Olha quanto tempo ele falou isso. Era a época do presidente Bush pai, né? Ainda naquela época, a época da Guerra do Golfo Pérsico, né? Do Saddam Hussein. Naquela época, eles estavam esperando que surgisse uma nova composição no tribunal que pudesse mudar a decisão Roe versus Wade. Nunca mais ouvi falar deste meu amigo, mas se ele ainda conservar o seu bracelete, certamente já deve ter providenciado colocar na outra extremidade, 2022. E de 73 a 2022 foram 49 anos de aborto. Aborto a golpe de martelo. Aborto parabenizado pela mídia. Aborto com o apoio dos grandes jornais, dos grupos de empresas milionárias, né? E agora que o aborto é proibido, agora vem, proibido quer dizer, agora que os estados norte-americanos podem proibir o aborto, vários gigantes de tecnologia já estão providenciando o aborto das suas funcionárias. As mulheres que não quiserem fazer aborto e não puderem, porque os Estados Unidos proíbe, estão programando que elas façam viagens a outros países para poder abortar no exterior ou coisa assim. O pânico é imenso. O inferno todo está chorando, porque ninguém podia imaginar que uma coisa dessa acontecesse na nossa geração. E tão rápido assim, o que nós fizemos? Foi o esforço de um presidente dos Estados Unidos? Não foi do Joe Biden, que ele é extremamente abortista. Foi alguma conversa que o Santo Padre teve com os parlamentares ou com os juízes? Nada, absolutamente nada. Foi algum esforço do povo, assim, Aconteceu caindo do céu, literalmente. Se pudermos imaginar uma causa não natural, mas sobrenatural, podemos pensar na consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria, feita pelo Papa Francisco. Quem sabe esta consagração tem tido como um dos efeitos trazer a paz. Mas, padre, a guerra na Ucrânia ainda continua, mas a maior guerra é a guerra contra a criancinha por nascer. E esta guerra está acabando.
Quem sabe foi um fruto da consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria. Seja como for, que Deus seja louvado, imensamente louvado. Vamos ver aqui, eu peguei essas notícias do LifeSite News, que na minha opinião, é a melhor agência, talvez a única, pró-vida de língua inglesa, que tem notícias boas, sistematicamente censuradas pelos outros meios de comunicação. O LifeSite News, ele diz que depois que no dia 24 de junho a sentença Roe versus Wade foi anulada, o aborto agora é praticamente ilegal ou fortemente restringido em pelo menos 10 estados. A maioria deles implementou o que é conhecido como leis de gatilho, trigger laws, projetadas para entrar em vigor imediatamente depois da reversão de Roe versus Wade e para incriminar o aborto durante a gravidez. As novas proibições impostas, proibições ao aborto, são um golpe devastador para a indústria do aborto. Desde a manhã de sexta-feira, as clínicas cessaram os abortos no estado de Alabama, Arkansas, Louisiana, Kentucky, Missouri, Oklahoma, Texas, Dakota do Sul, Utah, Virgínia Ocidental e Wisconsin. Se estou falando com mal inglês, perdoe-me, mas eu tentei pronunciar. Quase 100 mil abortos ocorreram nesses estados desde 2019. E agora os abortos param, como por um passe de mágica. E cerca de um quarto das mulheres de 13 a 44 anos nos Estados Unidos, ou seja, as mulheres em idade fértil, vivem em estados onde as proibições entraram em vigor desde a queda de Roe versus Wade, incluindo mais de 100 milhões somente no Texas. Para muitas dessas mulheres, a instalação de aborto mais próxima pode estar a centenas de quilômetros de distância e mesmo assim pode não ser acessível. É um golpe mortal, ou quase mortal, na indústria do aborto. As penalidades para o aborto em muitos estados conservadores são proibitivas. No Texas e no Alabama, realizar qualquer aborto eletivo, aborto por vontade própria, pelo simples desejo de abortar, é agora um crime equivalente a estupro ou tentativa de assassinato e pode levar à prisão perpétua. Uau! Prisão perpétua por aborto? Na Louisiana, abortar o bebê de menor pode levar até 50 anos de prisão. De uma hora para outra, essas leis entraram em vigor. Todos os estados com essas proibições pós-Roe versus Wade, de todos eles, com exceção de o estado de Utah, proíbem o aborto por estupro e incesto. Proíbem o aborto por estupro e por incesto. Um testemunho impressionante de maior conscientização sobre a personalidade do nascituro e uma ruptura com a política republicana de longa data. Que coisa linda, hein? Cada estado continua a permitir exceções para salvar a vida da mãe. Infelizmente, esta é uma praga que nós temos que tirar. É a última que se tira. O aborto para salvar a vida da gestante. O aborto, quando ele é meio, nunca pode ser admitido. Você não pode matar a mãe para salvar o filho, nem matar o filho para salvar a mãe. Você pode, às vezes, fazer uma cirurgia ou dar um medicamento para a mãe que não seja diretamente abortivo, mas que tenha como consequência secundária, como efeito colateral, a morte da criança. Isso pode acontecer. Mas isso não é aborto diretamente provocado. O aborto direto, ou seja, querido como fim ou como meio, nunca
nunca pode ser aprovado. Isso nós temos que entender e explicar para os outros, porque os americanos nem sempre entendem, e muitos dos brasileiros também não. A morte deliberada e direta de uma vida humana inocente nunca pode ser permitida. Bem, isso nos Estados Unidos. Agora o aborto por estupro, bye bye, em grande parte dos estados. Eu estou falando de uns 10 ou 11, mas há outros estados com leis que vão entrar em vigor nos próximos 30 dias. Difícil encontrar um estado da federação que seja favorável tranquilamente ao aborto. O que deve acontecer agora é uma enxurrada de leis pró-vida. E quem fez isso? Fui eu? Foi você? Foi a misericórdia divina. Foi o Sagrado Coração que agraciou esse país, tão amaldiçoado pelo sangue inocente, abençoou este país com uma decisão pró-vida. Enquanto os Estados Unidos estão festejando com razão, é uma vitória maravilhosa, nós brasileiros estamos chorando pela morte daquela criancinha de 29 semanas. 29 semanas são 7 meses. No ventre de outra criança um pouco maior do que ela, de 11 anos de nascida. O que é mais apavorante nisso é ver como é que o mundo que pertence ao maligno festeja o aborto. E como instrumentaliza esta criança de 11 anos para servir de garota à propaganda do aborto. Esta criança, ela teve a sua infância arrasada pelo aborto, porque nenhuma criança consegue conviver com uma coisa tão selvagem assim. Mas os abortistas estão pouco importando com isso. O que eles querem festejar é que criou-se um precedente de matar um bebê, que eles chamam de feto, de matar um ser humano, que eles chamam de embrião ou qualquer coisa, mas é um ser humano, em uma idade muito avançada. Isso para eles é uma glória. Cada vez você está se atrevendo mais a fazer abortos em condições bem mais próximas do parto. Quem se alegra são eles, e quem se alegra é o homicida desde o princípio, que também é o pai da mentira. Para matar, ele mente dizendo: o aborto é apenas a retirada de uma parte do corpo da mulher, como se a criança fosse um pedaço do corpo da mãe. No meu tempo, a gente aprendia que o corpo humano constitui de 3 partes: cabeça, tronco e membros. Para os abortistas atuais, o corpo tem 4 partes: cabeça, tronco, membros e criança. A criança pode ser retirada, como se tira as unhas, os cabelos. Você corta a criança e não tem nenhum problema, porque ela é parte do corpo da mãe. Que falta de conhecimento anatômico, não é? Para mentir, ele diz: não, se a criança der à luz a essa outra criança, ela vai ficar com um trauma horrível, ela vai odiar. Tudo isso é lenda, totalmente infundada, sem nenhum fundamento na realidade. Todos os casos que nós atendemos de crianças que foram vítimas de violência e deram à luz, tiveram como resultado crianças que foram muito bem amadas, excepcionalmente amadas, porque uma gravidez complicada, como é esta, faz com que a mãe aumente o seu amor pelo filho, não que diminua, não que sinta repugnância. Mas dizem, e acredite quem quiser, que nesse caso a mãe seria amenizada quanto ao traumatismo do estupro. Mentira. Dizem também que essa menina foi estuprada. Porém, isso é uma coisa para se investigar. Porque se o pai do neném foi um garoto de 13 anos, isso não foi estupro. E se não foi estupro, porque ele é inimputável,
O médico que fez essa barbaridade, o médico que injetou uma solução de cloreto de potássio no coração da criança para ela morrer e depois ser expulsa, esse médico não está acobertado pela não aplicação da pena do artigo 128. Esse médico responde pelo artigo 125, 126 ou 127. Ou seja, ele pode pegar vários anos de cadeia. Mas para isso, alguém tem que denunciá-lo. E é um promotor de justiça. Se o promotor não denunciar, comete crime de prevaricação. Mas o que a gente não pode fazer é ficar de braços cruzados e pensar, que pena, né? Que pena, mas o que vamos fazer agora? A criança morreu, ninguém vai pagar por esse assassinato? Foi um assassinato assim, com grande alarde na imprensa. Vai morrer? Vai ser jogada no lixo? Sem nome? Sem registro de cartório? Sem direito ao batismo? E nós? Não podemos ficar assim parados. Confere? Mas uma coisa que está acontecendo no Brasil e que nos Estados Unidos já está passando, graças a Deus, é essa obsessão pelo aborto em caso de estupro. Isso aí é uma fraude horrível. 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 E a gente tem que tirar isso longe. A primeira fraude é dizer que em tais casos o aborto é permitido no Brasil. Permitam-me explicar isso para vocês, porque isso é uma coisa tão importante e pouca gente entende ou entende com clareza. Existem certas ocasiões, certas circunstâncias em que a lei não aplica a punição a um crime. Vamos dar um exemplozinho. Furtar é sempre crime, né? Mas, dependendo das circunstâncias, a lei achou que não valia a pena aplicar a pena quando o crime ocorre entre parentes e sem violência física nem grave ameaça. Ou seja, se o filhinho furtou do pai uma nota de R$10, embora ele tenha cometido crime, a lei acha que, como eles são familiares, eles podem se entender entre si, não vale a pena condenar o filho a uma sanção penal. Então, é crime, portanto, é proibido, é ilegal, mas se o crime já foi consumado, o criminoso, que é o filho, fica isento de pena. E se o crime não foi consumado, hein? Se o filho está para furtar coisa do pai, o pai pode se defender, inclusive chamando a polícia. Então, furto legal não existe. Se o furto já foi cometido, a lei pode não aplicar a pena, verificando, você é filho mesmo dele? Porque o filho fica isento de pena. O colega que ajudou o filho a furtar não fica. Então temos que tomar cuidado com isso. Mas é um perdão cometido após o crime, não é uma permissão prévia de praticar o crime. Crime não se permite, crime se proíbe. E ponto final. No caso do aborto, há duas hipóteses em que o criminoso, sem deixar de ser criminoso, fica isento de pena. Elas estão descritas no artigo 128 do Código Penal. Não se pune o aborto praticado por médico, inciso 1º, quando não há outro meio para salvar a vida da gestante. Inciso 2º, quando a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido do consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal. Bom, está escrito não se pune o agente, que é o médico, que faz o aborto nessas duas circunstâncias. Não está escrito aí que o aborto é crime. Perdão. Não está escrito aí que o aborto não é crime. Ele é crime. Mas será que você pode
não aplicar a pena a um crime em certa circunstância? Pode. Por razões de política criminal, você pode isentar o autor do crime de uma pena. Neste caso, não foi uma boa ideia do legislador, mas ele fez, né? Ele resolveu dizer que se o médico praticasse o crime naquelas circunstâncias, ele, médico, ficaria isento de pena. Então, o médico tem direito de fazer aborto nesses casos? Não tem. E se ele for fazer? Chama a polícia, ué. Quem diz isso não sou eu, é o Dr. Ricardo Gipe, desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. O médico não tem direito de fazer, o hospital não tem direito de oferecer este desserviço, e se alguém estiver para praticar, você pode chamar a polícia. E se alguém já praticou, é dever do juiz instaurar o inquérito policial para apurar o crime cometido e verificar se de fato o criminoso vai ou não vai ficar isento de pena. Ele cometeu esse crime. Como é que é? A criança morreu. Antes da criança morrer, a gestante tinha aceitado? A gestante era menor? Se é menor, os dois, pai e mãe, tinham aceitado? Ou só o pai? Ou só a mãe? Porque se falta uma dessas condições, o médico não fica isento de pena. Vamos imaginar outro caso. O aborto foi feito. Foi estupro? Foi mesmo? Se você verificar que não foi, o médico vai pagar. Então, não faz sentido. É um absurdo que você faça um aborto, que você faça no hospital uma clínica para fazer abortos em casos de estupro. Isso é ridículo, não pode. Quando um hospital destina uma sala e uma equipe para fazer abortos, é o Estado que está financiando o crime. Literalmente, esse foi o título da minha monografia de fim de curso de Direito. Aborto na rede hospitalar pública. O Estado financiando o crime. Ora, se o aborto é crime, com ou sem aplicação de pena, tanto faz, como é que o Estado pode se atribuir a si o direito de praticá-lo? Mas alguém vai dizer, padre, mas olha só, não é estranho? Você faz um aborto, seja de 3 meses, 5 meses, 9 meses, sempre fica isento de pena. Por que isso, hein? Vou dizer por quê. Porque não há um direito ao aborto. Se o Código Penal tivesse tido a intenção de causar um aborto legal, o legislador, ao menos por medo, teria colocado algumas condições. Ele diz, olha, até tantos meses, em tais. Porque ninguém legaliza o aborto em nenhum país, assim de uma hora para outra, está liberado o aborto em caso de estupro, até os 9 meses de gestação. Nenhum país faz isso. Ele começa devagarzinho. Se o objetivo do Código Penal fosse legalizar o aborto, ele teria colocado os seus limites, as suas restrições, como todo abortista faz no início, né? Mas o objetivo do Código Penal não foi esse. Foi não aplicar a pena. Quando você não aplica a pena ao filho que furta do pai, ou à mulher que passa um cheque sem fundo para o marido, não importa o valor. Pode ser R$1 ou R$1.000.000. O criminoso fica isento de pena. Por quê? Porque não é um direito. Não há um direito de furtar do pai. Não há um direito de praticar estelionato contra a mulher ou contra o marido. Não há. Se não há direito, não tem como você estipular limites, porque não existe. Como o aborto é sempre proibido e sempre é crime, não faz sentido você dizer, eu vou colocar uns limites aqui para esse crime.
Crime não tem limite, crime se proíbe. Ponto final. Tentaram fazer um remendo aqui. Uma nova norma técnica do Ministério da Saúde tentou melhorar, maquiar a horrível norma técnica que foi editada em 98 pela primeira vez, pelo ministro José Serra naquela época, e depois piorada, e muito piorada, durante o governo Lula. Essa norma técnica atual, ela tenta ser muito boazinha. E ela também diz que, em caso de crianças maiorzinhas, a gente deve encaminhar para adoção. Mas os abortistas dizem, não, se o aborto é legal, essa norma técnica que está abaixo da lei não tem poder de estabelecer limites. Eles têm razão. Se você entregar o ouro ao bandido e disser, eu pró-vida, reconheço que o aborto é legal em caso de estupro, e você usar essa linguagem, e você não tomar cuidado com esse suicídio, se você aceitar que o aborto é legal, e não apenas que o criminoso goza de uma não aplicação da pena naquele caso, se você disser, aceitar e propagar que o aborto é legal quando a gravidez resulta de estupro, você não pode agora dizer que o ministro da Saúde tem possibilidade de limitar esse direito. Só quem teria uma nova lei, mas não um decreto, nem uma portaria. Como é perigoso e como é revoltante que nós, pró-vidas, cheguemos a dizer, tudo a mesma coisa, legal, sem aplicação de pena, não, tudo igual, coisa nenhuma. Se fosse tudo igual, aí você nunca poderia impetrar um habeas corpus em favor de uma criança que está para ser abortada, porque você diria, olha, existe um direito a abortar, vou impetrar habeas corpus como? Habeas corpus é em caso de ilegalidade e abuso de poder. Mas se o aborto é legal, então não há ilegalidade. Muito menos abuso de poder. Quando você diz que o aborto é legal no caso de estupro, você está entregando tudo para o seu adversário. Mas você não pode dizer isso. Você não diria que a Santíssima Trindade é um conjunto de 3 deuses, porque é absurdo. E só falar isso a gente treme. São 3 pessoas em um só Deus. E nem você diria que isso é mera filigrana teológica, que falar em 3 deuses ou 3 pessoas, isso aí no fundo é a mesma coisa, porque não é a mesma coisa nem aqui nem na China. Você querer confundir deliberadamente a não aplicação da pena a um crime, com a permissão de praticar esse crime, meu Jesus, misericórdia. E quando eu vejo isso ser praticado, não pelos abortistas, porque eles estão no campo deles, que é o campo da mentira, mas pelos pró-vida, eu choro. Eu choro. Por isso, o que você tem que fazer para tirar o aborto do Brasil não é uma maquiagem. Não é dizer, a gente vai verificar se de fato está havendo estupro verdadeiro para só assim permitir. Permitir? Você quer criar o aborto permitido? Porque ele não é. Só nesses casos que o estupro foi verdadeiro eu vou permitir. Você então vai criar o aborto legal, você pró-vida, para depois proibi-lo, não é? Com o exame de corpo de delito. Que absurdo, gente. Que absurdo. Se você quer acabar com o aborto de uma vez por todas, apoie o projeto da deputada Cris Tonieto, que simplesmente revoga, destrói, aniquila o artigo 128 do Código Penal. Porque aí é expurgado do nosso ordenamento jurídico não só o aborto, mas qualquer aparência de legalidade que possa ter pelo aborto.
revogando o artigo 128, ninguém vai poder usar o Código Penal como pretexto para dizer que o aborto, em algum caso, é um direito, é permitido, previsto em lei, legal, etc, etc. A solução está aí, gente. Eu admiro essa deputada pela sua coragem e pela persistência em defender isso, mesmo quase sozinha. Sozinha não porque os abortistas a perseguem, porque isso já era de estranhar, já era de se esperar. Sozinha quando seus amigos para a vida não a apoiam, porque acham que ela foi ousada demais. Deputada, parabéns. Continue, conte com o meu apoio. Precisamos de mais pessoas como a senhora. Uma autêntica Joana d'Arc no campo de batalha. Não podemos ficar no meio do caminho. Quem não está comigo, está contra mim. E quem não recolhe comigo, desperdiça. Quem é pró-vida tem que ser pró-vida em todas as circunstâncias. Não pode admitir um aborto quando a criança está doente, quando a gravidez resultou de um estupro, quando o aborto é um meio para salvar a vida da mãe. A mãe deve dar a vida pelo filho. Como é que a mãe pode matar o filho para salvar a sua própria vida? Que absurdo! Nós temos que dar a vida uns pelos outros. Se esse caso existisse, mesmo assim você não poderia abortar. Jamais. Então a gente tem que ser radical. O pior de tudo é você ficar no meio do caminho. Alguém pergunta para você, o que você acha dessa menina de 11 anos? E você, em vez de dizer, eu sou contra o aborto, estou a favor da vida das duas, da mãe e da filha. Você fica assim, eu não sei, eu vou pensar, né? Puxa, ele fica sozinho, né? Coitada da criança que foi vítima de estupro, né? Eu acho que o melhor é fazer aborto mesmo, né? Mas eu não sei. Gente, sejamos firmes na resposta. Não façamos como São Pedro antes da conversão, que disse, eu não conheço este homem, não sei o que dizes. Eu conheço, esta criança é uma criatura de Deus, destinada à vida eterna, e eu não posso jogá-la no lixo, sem direito de batizá-la. Eu estou esperando no Brasil mais e mais pessoas que gritem, porque o nosso movimento pró-vida tem se baseado, custa-me dizer isso, na covardia, no acovardamento geral e na proibição de quem é corajoso que use a palavra. Assim é que nós estamos vivendo, no meio de uma repugnante mediocridade. Está na hora de nós sairmos disso aí, porque o Senhor disse no Apocalipse, oxalá fosses frio ou quente, mas como és morno, estou para te vomitar da minha boca. Que nós não sejamos vomitados por causa da nossa própria tibieza. Que o Brasil seja livre da maldição do aborto. Que como Deus se compadeceu dos Estados Unidos, que se compadeça também de nós. Que Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, seu castíssimo esposo São José, os nossos anjos da guarda, nos protejam. Como dizia Dom Manuel Pestana Filho, uma nação que legaliza o aborto não merece sobreviver, não merece. E se você agora, além de tudo, torna-se conivente com alguns casos pequenininhos para você deixar passar de aborto, cuidado com essas exceções que você põe. Cuidado. Quando você ama a Deus com restrições, você não vai receber o céu sem restrições. Bem, gente, eu acho que nós vamos terminar por aqui a nossa transmissão. Estou muito contente com o que Deus fez com os Estados Unidos. Estou envergonhado com o que Ele fez aqui, com o que nós brasileiros presenciamos aqui no nosso país.
Mas vamos continuar rezando. A nossa oração é a nossa força. Nenhuma causa para a vida a gente ganha sem a oração perseverante. Aqui no Pro Vida a gente reza toda a tarde, às 3 horas da tarde. 3 horas a gente reza o terço da misericórdia e o terço mariano, diante do Santíssimo Sacramento exposto, pedindo a Maria Santíssima, livrai-nos da maldição do aborto. Vamos então agora dar a bênção final. O Senhor esteja convosco. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais e pela invocação bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, de São Luís Gonzaga, São Luís Maria Igreja de Montfort, Santa Genevieve Mola, Santa Teresa de Calcutá, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, todos os anjos e santos, abençoe-vos, Deus e guarde-vos toda a bênção no sair da terra, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Coração Imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto.